Boa tarde, sejam muito bem-vindos, todos vocês, presencial. Boa tarde para todos os nossos colegas, amigos online e todos os nossos irmãozinhos desencarnados aqui presentes. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar das mensagens de hoje, né? Nós vamos falar das nossas palestras. Então, nós vamos ter, na última quarta-feira da nossa quarta-feira de julho, 25 de julho. Não, foi dia 31 de julho. 25 de julho é uma quinta-feira. Vai ter uma palestra Gratidão. Quem vai nos falar vai ser Silvia Regina de Lúcia. Quinta-feira, às 8h15 da noite. Depois, no dia 30, última terça-feira do mês, às 8h15, vai ser falado sobre a Revista Espírita como laboratório de construção da doutrina espírita. Quem vai falar vai ser Chaline Fante. E no dia 31, a nossa última quarta-feira, nós vamos ter, às 2h, o tema Esperança. Quem vai nos falar vai ser Tânia Fernandes. Vamos ter a nossa festa julina, não esse sábado, mas o próximo. Vamos ter deliciosas comidas típicas e muita alegria, né, Amanda? Amanda está fazendo parte da comissão? É, brincadeira. Vai ter as brincadeiras. Vai quem tem criança, Sheila? Traz as criançadas aí, vamos bagunçar. Tem uns sorteios, é bacana, até a gente gosta, né, de brincar. Muito bom. Os doces salgados são bem caprichados. Então, vai ter comidas típicas, né? E a palestra às 3h vai ser sobre mundo corpóreo, mundo espiritual e o intercâmbio entre os dois, né? Quem vai nos falar vai ser Ezequiel Mota. O curso básico de Espiritismo, muita gente sempre perguntava, estava interessado, olha que legal. Vai ser no sábado básico, presencial, das 10 às 12. Vai começar em 3 de agosto. Quem quiser, faz a inscrição com a secretária, né? E o livro utilizado vai ser do ESD, é Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita da Federação Espírita Brasileira. Vai ser baseado nesse livro. Os quadradinhos de lã, nossa campanha continua permanente, que a gente faz doação para casas espíritas que fazem doações enxovais. Aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas. Dinheiro também. Se vocês puderem e quiserem doar, pode ser sócio da casa a partir de 20. Estamos arrecadando tampas e lacres. E aquela cartelinha do remédio, que chama blister, que é alumínio, também. Então a gente tem uma caixa grande ali, vai depositando ali. E as notas fiscais também, né, Eliana, você está levando? As notas fiscais, quando vocês vão fazer compras, se quiserem fazer doação, não pode pôr CPF. Quando a minha pergunta que é CPF, se você for fazer doação da nota, vocês não colocam CPF. Atendimento fraterno. Quem quiser conversar, se tiver com algum problema, ou só esclarecer alguma dúvida, chega um pouquinho antes, 1h30, vai ter o Caio, eu ou a Edna para conversar, né, Edna? Então, aí, 1h20, todo mundo aí. Só hoje que não, né? E nós temos livros seminovos para venda. Os livros são a R$5. Essa prateleira à esquerda são livros seminovos. E aí, alguém aqui não faz o Evangelho no Lar ainda? Que não tem um livreto aí que tem passo a passo. Todo mundo já sabe como faz o Evangelho no Lar? Olha que legal, hein? Muito bom. Vamos então iniciar o nosso trabalho de hoje, né? Nós fazemos em todos os trabalhos, a gente inicia com uma prece para melhor harmonização entre nós, o plano espiritual. Nós vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, amado Mestre. Nós vamos, em primeiro lugar, agradecer. Agradecer por mais esta oportunidade de nós estarmos reunidos aqui hoje. Nós tivemos saúde, coragem, muita alegria de nos reencontrarmos, não é verdade? Então, agradecidos também a equipe do Socorro Espiritual para o nosso trabalho de hoje, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, sempre que necessário eles estão entre nós. E assim, agradecidos, nós vamos nos lembrando daquela oração universal que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje nós vamos chamar nosso companheiro Edivaldo para o nosso evangelho de hoje, a nossa pequena palestra de hoje. Isso. Pequena, mas grande conteúdo. Espero que seja, né? Vai Pessoal, ser boa assim. tarde a todos. A vocês que estão aqui nos vendo presencialmente, bem como vocês também vão nos ver depois online, né? E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14, honrar a teu pai e tua mãe. Dentro do capítulo 14, o item 8 é parentesco corporal e espiritual. Então a gente vai dar uma pincelada nesse assunto aí, certo? E também podemos encontrar perguntas e respostas no Livro dos Espíritos, questões 203 a 206, tá? Então, capítulo 14, item 8, e Livro dos Espíritos, questões 203 a 206. E como eu sempre costumo fazer aqui, eu vou trazer uma historinha de novo para vocês. Depois a gente vai comentar a história, vamos fazer umas perguntinhas, vamos ver se está todo mundo prestando atenção, né? Então, a historinha de hoje chama-se O Caso João e Mário. Eu vou ler aqui para que eu não esqueça os detalhes, tá? Que esses detalhes são muito importantes para o nosso bate-papo depois. Então vamos lá. João era um importante empresário. Morava em um apartamento de cobertura na zona nobre da cidade. Naquele dia, deu um longo beijo em sua amada e fez, em silêncio, a sua oração matinal de agradecimento a Deus pela sua vida, seu trabalho e suas realizações. Após tomar o café da manhã com a esposa e filhos, levou-os ao colégio e foi até uma de suas empresas. Lá, cumprimentou todos os empregados com um sorriso. Tinha inúmeros contratos para assinar, decisões a tomar, reuniões com vários departamentos da empresa, contratos com fornecedores e clientes. Mas a primeira coisa que disse para sua secretária foi: calma. Vamos fazer uma coisa de cada vez, sem estresse. Ao chegar a hora do almoço, foi para casa curtir a família. Pessoal, fazendo um parênteses aqui, quem que tem um privilégio de ter uma vida dessa, né? Mas calma aí que nós vamos voltar lá para trás, quando tudo iniciou. Até aqui é tudo um mar de rosa, né? Continuando. À tarde, tomou conhecimento de que o faturamento do mês superou os objetivos e mandou anunciar que todos os funcionários teriam gratificações salariais no mês seguinte. Apesar da sua calma, ou talvez por causa dela, conseguiu resolver tudo o que estava agendado para aquele dia, sendo que sua última tarefa na agenda era dar uma palestra para estudantes sobre motivação para vencer na vida. Como era sexta-feira, João ainda queria voltar para casa a tempo de sair para jantar fora com a família. Então, pelo que nós vemos aqui, pelo grande empresário que é e pelo grande ser humano que era, João era o cara. Vocês concordam comigo? Ele era o cara. Enquanto isso, em um bairro mais pobre da outra capital, vive Mário. Como fazia em todas as sextas-feiras, Mário foi para o bar jogar sinuca e beber com os amigos. Já chegou lá nervoso, pois estava desempregado. Um amigo tinha lhe oferecido uma vaga em sua oficina como auxiliar de mecânico, mas ele recusou, alegando que não gostava do tipo de trabalho. Às vezes, pintam umas oportunidades na nossa vida, fala assim, não gosto do serviço, prefiro ficar desempregado, né? Tudo bem, vamos continuar então. Mário não tinha filhos e estava também sem uma companheira. Pois sua terceira mulher, vou repetir essa frase, pois sua terceira mulher partiu dias antes, dizendo que estava cansada de ser espancada e de viver com um inútil. Ele estava morando de pavor num quarto imundo no porão de uma casa. Naquele dia, Mário bebeu mais algumas, jogou, bebeu, arrumou confusão, até que o dono do bar pediu para que ele fosse embora. Vocês devem estar pensando, onde ele quer chegar com essa história aí, né? Vamos lá, tá acabando. Sentado na calçada, Mário chorava pensando no que havia se tornado na vida,
quando seu único amigo, o mecânico, apareceu. Após levá-lo para casa, e já curado um pouco do porre, o amigo perguntou a Mário: diga-me, por favor, o que fez com que você chegasse até o fundo do poço desta maneira? Mário então desabafou. Pessoal, vamos prestar bastante atenção nesse parágrafo aqui, tá? A minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia minha mãe, não parava em emprego nenhum. Tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe, doente e sem condições de se tratar, morreu, eu saí de casa, revoltado com a vida e com o mundo. Repetindo essa frase também. Revoltado com a vida e com o mundo. Tinha um irmão gêmeo chamado João, que também saiu de casa no mesmo dia, mas foi para um rumo diferente. Nunca mais ouvi. Deve estar vivendo da mesma forma. Então, o Mário falando aqui que o irmão dele deve estar vivendo da mesma forma. Então, como que ele está? Ele deve estar numa pior. E como o Mário estava numa pior, o irmão dele devia estar na pior. Enquanto isso, na outra capital, João terminava sua palestra para estudantes. Já estava se despedindo quando um aluno ergueu o braço. Ele fez a seguinte pergunta: diga-me, por favor, o que fez com que o senhor chegasse até onde está hoje? Um grande empresário e um grande ser humano? Aí vem a resposta do João. Lembra na frase anterior, né? A minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em minha mãe, não parava em emprego nenhum. Tínhamos uma vida miserável. Quando minha mãe, doente e sem condições de se tratar, morreu, eu saí de casa. Essa frase aqui é o que vai pegar, tá? Decidi então que não seria aquela vida que eu queria para mim e para minha futura família. Tinha um irmão gêmeo chamado Mário, que também saiu da casa no mesmo dia, mas foi para um rumo diferente. Nunca mais ouvi. Deve estar vivendo da mesma forma, ou seja, ele deve estar numa vida ótima. Tá? Essa é a liçãozinha que tínhamos. Agora a gente vai começar a fazer as perguntas aqui, vamos ver se o pessoal prestou atenção, tá? Qual era o grau de parentesco entre João e Mário? Irmãos. Além de ser irmãos, eles eram irmãos? Então eu vou perguntar para vocês, mas como é que pode então irmãos gêmeos tiveram o mesmo ponto de partida seguir caminhos completamente diferentes? Tem lógica isso daí? Não é? Pois não? É porque eles não são a mesma pessoa. Eles fazem coisas diferentes. Isso. Mas eles sendo irmãos gêmeos, iguaizinhos, eles não teriam que agir da mesma maneira? Não? Beleza. Porque eles são duas pessoas, não? Isso. Nós vamos chegar lá à explicação que o Evangelho nos fala sobre isso, tá? Mas eu gostaria de perguntar para mostrar claramente que irmãos gêmeos podem seguir caminhos completamente diferentes, tá? Quando a gente entrar no tema parentesco corporal e espiritual, vai ter uma explicação disso daí, porque uma coisa, outra é outra. E qual era então o ponto de partida entre eles? Eles saíram de casa no mesmo dia. E cada um seguia um caminho diferente. Qual é a alegação que um dava para ser um bêbado, um inútil, que falar a esposa dele, e o outro ser um grande empresário? Qual é a alegação? Vocês lembram? A mesma, o exemplo dos pais. Sim, mas quem que era a alegação deles? Qual era o ponto? Um falava que era bêbado por causa do... Beleza. Você está vendo como eles saíram no mesmo dia, na mesma situação quando a mãe morreu, eles saíram no mesmo dia, tiveram o mesmo ponto de partida, que o pai dele era péssimo, não parava em emprego nenhum. Aí o que aconteceu? O Mário, ele pegou esse argumento, já que meu pai é bêbado, já que meu pai é alcoólatra, ele não para em emprego nenhum, então eu vou ser assim também. Já que meu pai é, então eu tenho que ser assim. E é assim que funciona, gente. Ou o sentido contrário. O que aconteceu com o João? Ele aproveitou que o pai era assim, e o que ele fala assim, decidi então que não seria aquela vida que queria para mim e para minha futura família. Então ele pegou o exemplo negativo do pai dele e falou assim, não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero
Ele, acho que ele não tinha desejo de ser tão grande assim, um grande empresário, mas ele queria ter uma vida melhor, queria procurar tratar bem a sua família. E ele era um cara rico, pelo que mostra aqui, ele era um cara rico. Mas ele menosprezava as pessoas? Não. Chegava, tratava os funcionários com um sorriso, tratava todo mundo muito bem. Ele chegou até dar aumento de gratificação porque o faturamento superou os objetivos. Quem faz isso daí hoje em dia? Certo? Então, aí nós mostramos que, mesmo sendo irmãos gêmeos, mesmo tendo o ponto de partida igual, idêntico, cada um pode seguir o seu caminho. Oi? Eu estou falando que cada um é um espírito. Né? Cada um é um espírito. Em situações diferentes. Né? Em situações diferentes. É justamente o que nós vamos entrar aqui, ó, agora. O que nos fala o Evangelho sobre parentesco corporal e parentesco espiritual? Vou pegar só alguns temas aqui para a gente comentar. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque já existia antes da formação do corpo. Então, o que acontece? O que é o parentesco corporal? Nossos pais nos geraram, então, através do relacionamento deles, gerou o corpo do Edevaldo, gerou a minha vida, certo? Mas o meu espírito não veio através do relacionamento dos meus pais. Meu espírito existia de encarnações anteriores. Vai saber quanto tempo que eu estou com o espírito aqui, né? Provavelmente muitos anos. Então, o espírito não procede do corpo. O espírito vem de encarnações anteriores. E continua aqui, ó. O pai não gera o espírito do filho. Fornece-lhe apenas o envoltório corporal. Mas aí agora eu gostaria de forçar essa frase aqui, ó. Mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Eu vou perguntar para vocês aqui, o pai do Mário e do João, ele fez a parte dele? Não. Certo? Por exemplo, eu não posso interferir nas decisões do meu filho, mas a minha função de pai é, filho, o caminho correto é isso, é isso, é isso. Se eu puder fornecer condições para que ele tenha uma boa vida, dá uma condição. Mas quando eu tiver que chamar a atenção dele e falar assim, filho, você está errado, nós temos a obrigação de fazê-lo. E nós assumimos o compromisso lá na espiritualidade. Aí o que acontece? Se o meu filho seguir o que eu estou falando, ótimo. Se ele não seguir, aí é problema dele. Porque eu fiz a minha parte. Certo? Quantas vezes nós não temos as situações de ter pais maravilhosos e filhos encrenqueiros? Nós vamos ler depois uma lição que vai mostrar isso daí. E quantas vezes não há o contrário? Às vezes filhos maravilhosos e pais que são a própria situação do João com o pai dele. Ele era um cara excelente, só que o pai dele era uma tranqueira, vamos dizer assim. Né? Então continua aqui, ó. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fosse pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo poderia resolver pela pluralidade das existências. Nós não temos, assim, vamos pegar o caso de mãe e filha aí. Aí existe um parentesco corporal, certo? Vocês duas. Nós somos amigas. Vamos chegar lá. Então existe um parentesco corporal. Vou te fazer uma pergunta. Mas você pensa e age exatamente como ela pensa e age? Não, porque são espíritos completamente diferentes. Note-se que vocês têm uma afinidade muito grande, mas vocês não são exatamente iguais. Entendeu? É isso que eles são. Mesmo sendo parentesco corporal, pode ser que uma pessoa não tenha nada a ver com o outro. Não há casos que um irmão odeia o outro. Não há casos de filhos que infelizmente matam pais e mães, ou vice-versa. Por que isso daí? Porque eles, mesmo tendo parentesco corporal, eles não têm afinidade nenhuma no sentido espiritual da coisa. E por que muitas vezes acontece isso daí? Vamos dizer que lá no passado, uma hipótese, tá? Tem situações. Vamos dizer que lá no passado
Tive divergência com a Cleide aqui, ó. Fomos inimigos ferrenhos, né? Só que nós precisamos nos acertar. Então o que acontece? Nós viemos na mesma família corporal, mesmo tendo divergência espiritual, para que a gente possa se acertar. Tá? Outra situação que pode acontecer também. Uns são mais evoluídos espiritualmente falando e moralmente do que os outros. Correto? Então pode ser que um irmão esteja num grau tão baixo, que ele precisa de parentes, familiares evoluídos para que possam ajudar ele a crescer. Era isso que eu ia falar. Quanto que a gente aprende com os filhos? Sim. Né? Porque muitas vezes eles são nossos filhos, mas são muito mais evoluídos espiritualmente Exato. do que a gente. Exato. Mas, então, isso daí é o que a lição nos mostra. Tá? Não é porque você é a mãe dela que obrigatoriamente você tem que ser mais evoluído que ela. Você pode, por exemplo, ter mais idade mais fisicamente, mas espiritualmente falando, pode ser que ela tenha mais idade espiritual que você. E às vezes o filho vem para ajudar. Os filhos muitas vezes vêm para ajudar. Muitas vezes, eu acho, né? Nesse sentido que você está falando. Certo? E às vezes, por exemplo, não tem situações de que uma família se entende muito bem. Tem 5 pessoas lá na família. 4 se entendem perfeitamente. E tem aquele que é chamado ovelha negra. É para quê? Para que aquela ovelha negra ele fosse ajudado nessa situação. Então aqueles 4 juntos vão procurar ajudar esse ovelha negra. Mas ele sempre tem alguma coisa boa para ensinar também. Né? Não, todos nós temos. Todos nós temos. Veio Tá? aprimorar, né? Aprimorar. Isso. Ninguém é ruim completamente. Ninguém. E ninguém é bom completamente. A gente sempre tira uma coisa boa. Ainda não. Mas nós seremos bons Não, completamente. ainda não. Tem um capítulo do Evangelho que nos diz sede perfeitos lá para frente. É coisa que não é para nós, tá? Mas um dia... Estamos a caminho. Isso. Um dia vamos chegar lá. Estamos muito, muito longe, mas um dia vamos chegar lá. Tá? Então nós aprendemos também com os filhos. Aí muitas vezes nós perguntamos: por que eu sofro tanto, hein? Eu tenho uma vida miserável, eu sofro demais. Será que Deus é justo comigo? Ou será que Deus foi injusto comigo? Então eu vou pegar aqui do livro Sejamos Felizes, na página 93, tem História de Mãe. Maria começou assim sua história. Ao vermos um órfão abandonado, doente, devemos entender a bondade de Deus. Tem lógica isso daí? Mas ele é abandonado, é doente, está sofrendo pra caramba. Onde existe a bondade de Deus? Vai ver, ele pediu. Entendeu? Então, mas é uma coisa que já nos faz pensar no começo, tá? Vamos ler a história, aí a gente vai entender exatamente por que acontece isso. Na última encarnação, tive um filho que criei com todo o amor de mãe. Meu marido e eu éramos trabalhadores. Possuímos uma bonita fazenda. Fiquei viúva, passei a me dedicar ainda mais ao meu filho, que logo mostrou-se rebelde e agressivo. Ele casou-se com uma boa moça. Vieram meus netos. Meu filho começou a beber, a farrear, a gastar nossa herança. Chamei sua atenção muitas vezes e comecei a negar dinheiro a ele. Ele então envenenou-me. Aí eu pergunto: onde está a gratidão desse filho com a mãe? Você vê, lembra lá que eu falei da responsabilidade dos pais? Ela chegou, ela foi responsável, deu carinho, tudo. Chegou a cortar o dinheiro do filho porque sabia que o filho ia fazer coisa errada. Aí o filho, para ficar com o dinheiro da mãe, chegou, envenenou a senhora. Né? Vai continuar aqui. Para os que ficaram, morri de um ataque do coração. Meu filho chorou no enterro. A vida continuou, ele entre farras e eu no plano espiritual. Tentei recuperá-lo, em vão. Desencarnou e foi atraído para o umbral, onde sofreu por anos. Veio o remorso com aflição, sentiu seu crime. Rogou perdão e socorro. Pude ajudá-lo. Nos meus braços chorou amargurado. O remorso o corroía. Teve a reencarnação por bênção. Esqueceu de tudo. Hoje vive num orfanato. Foi abandonado. No passado, teve lar, paz e não deu valor. Agora necessita aprender. Sofre ataques que lembram a morte por envenenamento.
Então, o que acontece aqui? Esse filho, ele teve uma oportunidade maravilhosa lá atrás. Teve uma mãe que dava atenção, que dava carinho, tinha uma parte financeira muito boa. Enfim, eles tinham praticamente tudo, ele tinha praticamente tudo para ser feliz. E ele não se envolveu nos vícios, essas coisas, acabou envenenando a mãe. Aí o que acontece? Diante de tantas coisas erradas, ele foi para no umbral. Certo? Foi para no umbral. Aí lá, ele chegou, pediu perdão, foi socorrido, que mesmo quando a gente erra, nós ainda somos socorridos. Só que acontece, nessa encarnação ele não teve mais a mãezinha dele não, que dava amor e dava carinho. E isso daí, então, seria uma injustiça de Deus? Pode parecer um negócio pesado, né? Mas isso daí é uma maneira que a pessoa teve de recomeçar novamente. Ele teve tudo fácil, não quis. Então, infelizmente, agora vai ter que sofrer um pouquinho. E continuando aqui diz, não abandonei, vou sempre visitar, abraço incentivando a ter paciência. É resignado, agora encarnado, sofre bem menos que desencarnado, quando o remorso é atormentado. Sou grata a quem cuida dele. Peço sempre aos bondosos corações misericórdia para os que sofrem. Sou grata ao Pai, que por sua bondade dá sempre novas oportunidades e não condena seu filho ao castigo eterno. Isso daí é uma coisa que a doutrina sempre bate. Deus não nos condena ao sofrimento interno. Mas o que acontece? Mas nós temos que ter uma situação difícil para que a gente possa aprender. Então são por situações como essa que a gente sofre. Tá? E para encerrar, diz assim, nós, irmãos, devemos ser sempre solidários aos que aprendem pela dor. Mas, como exemplo, não desprezemos a oportunidade de aprender pelo amor. Uma coisa que nós sempre falamos também na nossa casa. O mais fácil, pessoal, é aprender pelo amor. Mas nós somos tão teimosos, né? Tão teimosos que a gente, infelizmente, tem que aprender pela dor. Se Deus quiser, vai chegar um dia que a gente vai aprender a ser pelo amor. Pois não? Isso está ligado muito ao livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. A lição foi toda baseada também no livre-arbítrio. Você viu que João, na história, seguiu um caminho e o Mário outro. O mesmo ponto de partida era o pai, que era bêbado, alcoólico, tudo. Aí o Mário falou assim, eu sou um bêbado, porque meu pai era bêbado. E o outro falou assim, eu não quero isso para a minha vida. Então ele seguiu um caminho completamente diferente. Então todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Pessoal, não adianta a gente falar assim, ó, eu sou um errado na vida porque meu pai era assim. Ou eu sou certo na vida porque meu pai é assim. É claro, se os nossos pais nos dão orientação, mostram o caminho correto, fica mais fácil de nós seguirmos. Mas mesmo que eles não fizerem parte deles, nós podemos seguir o caminho correto. Que nós temos a nossa consciência. E ela nos mostra quando nós erramos. Mas também, a pessoa pode trazer a reencarnação, problema que Não entendi. a pessoa pode reencarnar trazendo o problema que ele tinha no passado. Sim. Sim. Porque nós... Porque às vezes a pessoa segue aquilo dentro, parece que é da alma dele, parece que ele trouxe ele segue aquele caminho. É o problema do rapaz do orfanato. Né? Não Isso. vai lembrar, mas trouxe. Por exemplo, é bem lembrado essa lição. A lição nos mostra que ele tinha uma mãe maravilhosa, dava atenção, carinho. Mesmo depois que ele envenenou a mãe, lá no plano espiritual ainda ajudava ele. Então, o livre-arbítrio dele fez com que ele ignorasse a mãe, ele partiu para as bebidas, drogas, o que quer que seja. Ele tinha uma família maravilhosa, a lição nos fala que ele tinha uma esposa muito bonita, que ele tinha filhos, só que ele decidiu seguir o caminho errado. O Ele pode trazer a reencarnação disso, lembrar dele, né? Trazer, né? Nós trazemos nas nossas reencarnações vícios lá do passado, tá? Infelizmente nós trazemos. O que cabe a nós, vamos dizer um exemplo, eu tenho 10 vícios que eu trouxe lá do passado. Eu não tenho paciência, eu não perdoo os outros, sou ignorante, vamos dizer, se pelo menos uma ou duas a gente já conseguir abater, aí na outra eu já não vou vir com 10, vou vir com 8. E assim vai sucessivamente, a gente vai... É preciso recomeçar. É preciso recomeçar. A reencarnação é justamente para isso, para que a gente possa recomeçar, corrigir os nossos erros. Aí à medida que a gente vai crescendo, que nós vamos nos tornando melhores, por exemplo, hoje nós vivemos num mundo de prova e expiação. Pode ser que em reencarnações
futuras, a gente já esteja num mundo mais evoluído. Certo? Então é para isso que nós estamos aqui, para que a gente possa aprender com os nossos erros. Só que acontece, não adianta falar assim, eu erro e vou continuar assim, aí não adianta. Nós temos, estou errando nesse sentido, vamos procurar acertar. É fácil? Não é. Se fosse fácil, nós não estaríamos aqui. Mas a gente tem condições de fazer isso daí. Alguém tem mais alguma questão aí? Tá? Então, volto a falar, tudo é de responsabilidade nossa. Não adianta a gente jogar os nossos erros para os outros. Os nossos erros são nossos mesmos. Cabe a nós corrigir. Ok? Então, boa tarde a todos. Pegamos bastante lições hoje, vamos colocá-las em prática, né? Até eles participaram também, tá vendo? É. As crianças. Eu tinha falado para eles, presta atenção que eu vou fazer pergunta pro pessoal. Eles estão vendo. Acertou a resposta. Muito Já bem. estão sendo orientados. Parabéns. Então, Os meus nesse sempre foram momento. assim também. O mais velho tem 50 anos. Sabe que dia Vamos então dando continuidade aos nossos trabalhos de hoje. E nesse momento nós vamos nos envolver com aquela prece linda, a prece da caridade, ou seja, a prece de Cáritas. Vamos ouvi-la atentamente. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Graças a Deus e graças a Jesus. Neste momento, nós vamos pedindo aos nossos médiuns que entrem em sintonia com o plano espiritual. E assim ficaremos aguardando alguma mensagem que nos dê mais ânimo, que nos esclareça mais ainda. Vamos aguardando alguns instantes. Meus queridos companheiros de caminhada, digo isso porque já tive a oportunidade de estar aqui algumas vezes. E não sei se vocês sabem,
a partir do momento que vocês frequentam uma casa abençoada como esta, vocês estarão conquistando amigos na espiritualidade. E nós, sim, nós vamos ajudá-los fora daqui. Então, a gente já conhece, meus amigos da espiritualidade, cada um de vocês, e vamos sim atuar no bem em suas vidas, em seus cotidianos. Como é bom abraçá-los. E como é bom perceber o que vai no íntimo de cada um. Aí eu pergunto, por que, meus amigos, vocês ainda criam expectativas com relação ao outro? Ao filho, à filha, ao marido, à esposa, ou aqueles que convivem ao seu lado. Aí vem a frustração, a decepção, a desilusão, porque você espera que o outro mude. E eu posso afirmar que ninguém muda ninguém. Ninguém tem esse poder. Você pode sim orientar, dar um conselho bem dado, mas o que você pode mesmo fazer é exemplificar. Porque o outro vai ter a sua orientação, o seu conselho, somente se ele assim desejar. Esses que estão ao seu lado não são seus filhos, seus familiares. Eles apenas estão nesta vida, caminhando ao seu lado, vivenciando coisas ao seu lado. Então, meus irmãos, eu peço, não criem expectativas com relação ao outro, nem tampouco a acontecimentos. Viva bem um dia de cada vez. Vocês não imaginam quanta assistência espiritual vocês têm. Todos, além dos seus anjos guardiões, seus mentores, aqueles que vieram te acompanhar nessa encarnação, tem muitos espíritos de luz atuando para o seu bem. Basta se ligar a Deus, a Jesus, a nossa doce mãezinha, Maria de Nazaré, e tudo se ilumina à sua volta, porque irmãozinhos de luz irão te socorrer, irão te ajudar. Então confiem, mas confiem mesmo, confiem no tempo de Deus. E aquele que você quer tanto mudar, quer que ele siga o que você acha que é bom para ele, muitas e muitas vezes ele tem sim que passar por aquelas escolhas erradas, porque o aprendizado vai ser ali. Aí ele vai cair, vai se machucar, mas ele vai aprender. E é ali, naquela escolha errada, que muitas vezes vem o aprendizado que ele precisa. Então, meus irmãos, vivam as suas vidas, vivam bem cada dia e deixe o outro viver a vida dele, fazer as suas escolhas. Porque se ele tiver que um dia fazer aquilo que você quer, que você deseja que ele faça, e for o certo, o bom, vai acontecer. Vai acontecer. Eu queria que vocês sentissem um abraço carinhoso, não somente meu. Essa senhorinha que conserva esse formato da última vida, uma senhorinha sofrida, mas que trabalha muito na espiritualidade e vem aqui abraçá-los, junto com companheiros amorosos que querem o vosso bem. Estejam com Jesus
hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos agradecendo essa mensagem, levá-las em nossos pensamentos, né? Procurar seguir esses conselhos tão bons, né? E agora nós vamos demonstrar a nossa gratidão por tudo que nós temos, por tudo que nós vamos ter ainda, através do quê? Das nossas vibrações. Nós vamos fazer doações de amor e carinho por todos os lugares e pessoas que nos solidificaram. Vamos então as nossas vibrações de hoje. Nós vamos nos unir em pensamento positivo para aqueles que precisam muito mais do que nós nesse momento. Nós vamos movidos pelo sentimento de caridade que nos envolve mais intensamente e vamos pedindo ao Senhor que nos ajude a abrir nossas mentes e corações repletos de amor, para aquele amor que gostaríamos de receber de nossos irmãos e que isso seja uma constante durante toda a nossa vida. Nós vibramos por todo o nosso planeta, que ele possa receber e distribuir muita paz. Que possamos ofertar, Senhor, abraços carregados de afeto e dizermos mais vezes, com sinceridade, eu te amo. Que saibamos deixar de lado trabalho e preocupações para doar um pouco de nós, como carinho, atenção, um abraço fraterno, um sorriso, um pedaço de pão, uma prece, às pessoas que estimamos e todas aquelas que em algum momento possam precisar de nós. Que possamos dar aos nossos filhos, netos e aos nossos pais o presente da companhia constante, desinteressada e carinhosa, e principalmente o apoio nos momentos que mais precisarem. Que todos nós que passamos por essa casa de oração, encarnados ou desencarnados, em pessoa ou com os nomes na caixinha de vibração, consigamos nos lembrar sempre dos ensinamentos e orações recebidos e dizer amorosamente, obrigada, meu Senhor. Que todos os filhos estejam onde estiverem, recebam os fluidos necessários para seguir a sua jornada evolutiva, cheios de fé e de esperança. Nós vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos parentes, amigos e inimigos, e que se encham de paz, Senhor, e de muito amor. Então, Senhor, que possamos receber da água sobre a mesa os bálsamos necessários para o nosso fortalecimento físico e espiritual, e proteção para a nossa casa e para todo o plano espiritual que nos assiste. Que as energias que vêm de Ti abençoe a todos nós e nos guie durante toda essa semana. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos encerrando essa nossa primeira parte, né? Nós já fizemos nossa prece de abertura, ouvimos os ensinamentos do nosso Evangelho de hoje, tivemos uma linda manifestação, né? Daquele Espírito amigo, e já cumprimos nosso dever, vibrando por todos, com muito amor. Vamos assim, encerrando essa nossa primeira parte, que possamos nos encontrar na próxima semana. Vamos então à nossa oração final. Vamos agradecendo de todo o nosso coração por tudo que recebemos hoje, nesta tarde iluminada. Vamos agradecendo ao mentor do nosso trabalho, que carinhosamente nos assiste nas quartas-feiras, ao mentor desta casa abençoada.
Vamos agradecendo ao nosso Mestre amado Jesus, que todo o nosso ser seja envolto por sua luz. Agradecendo a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que sempre está nos cobrir com seu manto de luz e proteção. E vamos elevando ao nosso Pai Criador a nossa gratidão. Gratidão por tudo que recebemos a cada amanhecer, uma nova oportunidade de sermos melhores, de crescermos e de aprendermos com as lições que a vida nos traz. Assim, gratos, vamos elevando ao nosso Pai a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, antes livra-nos de todo mal. E assim seja, graças a Deus.